Vamos lá. Eu queria começar então fazendo uma introdução e ligando uns fios aí. Eu preciso fazer isso. Tem um pouquinho de paciência comigo, mas eu preciso fazer isso. Você que está nos assistindo também em casa, bom dia para você, desculpe. Deus abençoe sua vida, né? Receba aí o que Deus tem para nós. Então vamos ligar esses fios aí. Eu queria fazer 3 afirmações aqui antes de entrar diretamente lá na batalha espiritual. Primeiro, você pode ler ali na tela comigo, né? Não adianta você dizer que existe um mundo espiritual, mas você viver como se ele não existisse. O que eu quero dizer aqui? Para um público como esse aqui, se eu pedir para levantar a mão e falar assim, você crê que existe um mundo espiritual? É óbvio que todos nós vamos levantar a mão, é óbvio. Mas você dá importância a ele? Você vive como se ele realmente existisse? O que eu estou querendo dizer com isso? Pega esse texto de Daniel, lê comigo, não é? O que o texto está dizendo? Ele fala assim, ó, vou ler daqui, ó. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vi em resposta a elas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia, né? Você conhece esse texto, você sabe, você conhece o livro de Daniel, a história de Daniel, quando ele se dispõe a orar, e ele fica ali por 21 dias orando. A resposta demorou 21 dias, mas quando o anjo vem, o anjo fala com ele, desde o primeiro dia que você se dispôs a orar, a sua oração foi ouvida. Mas enquanto Daniel orava, ele estava ali na beirada do rio, talvez ele nem percebesse, mas algo no mundo espiritual estava acontecendo, algo que estava assim, sacudindo o inferno, eu posso dizer assim, por causa da oração dele. Ou seja, o mundo espiritual é real, e nós precisamos entender que ele governa o mundo natural, nós não podemos desprezar isso. Então, a gente tem que viver como se ele realmente existisse, a gente tem que entender como que ele trabalha, como que ele funciona. Não adianta eu ficar falando, você já deve ter ouvido milhares de palestras sobre batalha espiritual, mas a gente precisa atuar. Daniel ali com a sua oração, ele estava fazendo o quê? Ele estava atuando no mundo espiritual. Uma guerra, uma batalha estava acontecendo, não é? Demônios, príncipes, né? Um príncipe da Pérsia, potestade, estava tentando impedir a resposta de chegar. Segunda afirmativa que eu quero fazer. Não adianta você dizer que Satanás existe, se eu pedir para levantar a mão aqui, todos vão concordar, até porque não tem jeito a gente discordar, porque está lá na Bíblia, mas a gente não pode viver como se ele não existisse, não pode. E a gente no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente acaba se esquecendo de uma coisa muito importante. E Paulo ensinou para nós lá, em 2 Coríntios 2,11, ele fala assim, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Queridos, nós não podemos ignorar as suas intenções, nós não podemos deixar que ele tenha vantagem sobre nós. Está aí, claro, a preocupação de Paulo com a igreja de Corinto. Então, eu não posso saber que ele existe, mas fingir que ele não existe. Você entende? Amém, né? Amém. Todos nós entendemos isso. E a terceira afirmativa que eu quero fazer, ligando os fios aí, é que também não adianta eu dizer que existe uma capacitação de Deus, eu falo, Deus me capacita, mas eu vivo como se ela não existisse. A Bíblia diz para nós
não é? Salmo 144, versículo 1, diz assim: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Você já parou para pensar nessa afirmativa, você que está me assistindo aí, que Deus nos treina? Todo brasileiro gosta de futebol, todo time de futebol tem um treinador. Nós estamos numa crise agora que de 2 em 2 meses muda técnico de tudo quanto é time, não é? Mas o treinador, ele é importante. A Bíblia está dizendo que Deus treina, adestra, outra tradução diz adestra as nossas mãos para a batalha, os nossos dedos para a guerra. Deus faz isso. Então, se existe uma batalha, se existe uma luta, se existe um mundo espiritual, se existe um exército inimigo, e tudo isso você sabe que existe, entenda que Deus adestra as nossas mãos, Ele nos capacita, Ele nos ensina como guerrear, como entrar nessa guerra, como envolver nisso. Eu não consigo imaginar que a gente possa ter um ministério eficaz sem considerar esses aspectos. Sem o machado estar afiado. O nosso machado precisa estar afiado. Tem gente dando machadada aí para todo lado, mas não acontece nada. Por quê? Porque o machado não está afiado. Ok, gente? Amém? Você diz amém? Amém? Então, eu quero só ligar esses pontos. Eu quero só chamar a sua atenção. Na hora que a gente estava orando aqui, né, assim, o Espírito de Deus colocou algo no meu coração, que eu até pus lá no livro, mas eu vou contar aqui. Né, eu não estou preocupado se está no livro, se não está. Eu vou contar aqui para você, de uma experiência que marcou muito a minha vida. Vou contar aqui rapidão, não estava no programa não, mas eu vou contar. Uma vez eu recebi um convite para pregar numa cidade do interior do Rio de Janeiro, próximo da divisa de Minas, uma cidade de mais ou menos uns 10 mil habitantes, e eu fui, junto com outros 3 irmãos da igreja. Nós fomos de carro, e o pastor falou: nós temos um fim de semana aqui, assim, evangelístico, queria que você pregasse uma mensagem evangelística. Eu nem conheci o pastor. Ele esteve lá na central uma vez e me convidou. E eu preparei mensagens evangelísticas, claro, culto evangelístico. E chegamos lá no sábado de tarde, o primeiro culto era sábado à noite. E eu fui pregar. Logicamente, preguei uma mensagem evangelística. Escolhi, assim, aquela que eu considero uma das melhores que eu tenho, sobre Zaqueu. E preguei, assim, com toda a ênfase. Todo animado, ministrei, orei e tal, e logicamente, como toda mensagem evangelística, no final você faz o quê? Apelo, e eu fiz apelo. Quem quer aceitar Jesus? 5 minutos de apelo, ninguém. Quem quer aceitar Jesus? Já desci lá da plataforma, já estava no meio do corredor. Quem quer aceitar Jesus? Aceitar Jesus, aceitar nada. Ô gente, o apelo estava demorando mais do que a pregação. Sabe quantas pessoas aceitaram Jesus? Nenhuma. E eu estava assim muito indignado com aquilo, e no meu íntimo falava assim: Deus, eu saí lá de Belo Horizonte para vir aqui, pelo menos um. Aí, depois de mais de 10 minutos de apelo, eu não marquei no relógio, mas era um apelo longo. Uma mulher levanta a mão. E sabe quando você faz assim? Eu sei que você sabe disso, você faz assim: ufa, pelo menos um, né? Glória a Deus. Aí vem aquelas coisas assim: uma alma vale mais que o mundo inteiro, glória a Deus. E ela veio caminhando para frente, e eu já estava voltando. Falei: glória a Deus, está bom demais, né? Uma pessoa aceitou Jesus. Quando eu comecei a voltar, eu senti que eu não devia voltar, eu senti que eu devia continuar com o apelo. E eu fiquei lá no meio do corredor, literalmente apelando. E falava e nada. De repente, já tinha uns 15 minutos de apelo, uma mulher levanta. E levanta com ela uma outra que estava acompanhando ela, porque ela tinha um pouco de dificuldade de caminhar. Ela veio meio que mancando assim, e a outra segurando. Quando ela passou por mim no meio do corredor, eu entendi.
E aí eu literalmente gritei no microfone. Eu gritei, não vou gritar aqui não, tá? Mas eu gritei. E falei assim: Satanás, eu te resisto no nome de Jesus, solta as vidas. Quando eu falei isso, ela caiu endemoniada lá na frente. Essa segunda. E aí você imagina, né? Uma igreja assim, eu não falo isso, gente, não tem aqui nenhum tipo de crítica, tá? Eu estou só contando. A igreja era muito tradicional. O pastor me contou depois que nunca tinha acontecido isso na igreja. Então, você imagina o que virou a igreja. Sabe quantas pessoas olhavam para mim? Ninguém. Todo mundo ficou olhando a mulher lá na frente, endemoniada, debatendo. Aí eu pedi o Rafael, esse mesmo que me ajudou no livro, ele estava comigo. Falei: Rafael, dá um jeito lá rápido, né? E ele já foi, já orou, já controlou ali a situação. E eu pedi a atenção das pessoas. Aí, com muito custo, eles olharam para mim de novo. Aí, gente, foi desse jeito assim. Eu falei assim: então, muitos de vocês agora podem vir aceitar Jesus. Virei as costas, subi assim na plataforma. Quando eu virei de frente, tinha assim, eu não contei, mas com certeza tinha mais de 15 pessoas na frente. A frente lotou. Uma igreja pequena. Falei: glória a Deus. Mas a história não termina aí. Terminou o culto, nós fomos comer uma pizza. E aí começamos a conversar. Você imagina qual foi o assunto lá da pizza, né? Todo mundo só falava naquilo. E aí começamos a conversar sobre mundo espiritual. E um jovem lá virou e falou assim: pastor, o senhor viu o que tem na entrada da cidade? Eu falei: não reparei não. Ele falou: o senhor não viu, pastor? Eu falei: não. Tem uma idolatria lá, o santo padroeiro da cidade, de todo tamanho, lá no alto. Eu falei: é mesmo? Ele falou: pastor, isso era mais ou menos umas 11 horas da noite. Ele falou assim: pastor, nós temos que ir lá orar, pastor. E eu naquele cansaço todo, viajamos o dia inteiro, né, de carro, tinha pregado e tal. Eu falei assim, eu não podia vacilar, né? Eu falei: tá bom, né? Vamos lá orar. E ali mais ou menos por volta de 11 horas da noite, uns 3 ou 4 carros, cheios de gente, nós fomos lá, na entrada da cidade, um ídolo de todo tamanho erguido numa montanha, como a maioria das cidades tem. Em Minas Gerais, quase toda cidade do interior tem um ídolo, né? A potestade que governa. Eu sei que você entende essa linguagem. Aí nós fomos lá, não podia ir lá em cima, nós ali embaixo mesmo, começamos a orar e resistir o poder das trevas sobre aquela cidade. Quando era mais ou menos quase meia-noite, um outro assim, muito animado, vira e falou assim: eu falei: gente, vamos embora, vamos dormir, né? Ele falou: pastor, não, de jeito nenhum. Eu falei: por quê? Porque tem outra. Eu falei: tem outra o quê? Ele falou: pastor, nós somos na entrada, mas tem uma na saída. Eu falei: mas como assim? Não, pastor, nós temos que ir lá. E esse eu lembro o nome. Tinha um outro ídolo erguido, um pouco menor, que chamava Nossa Senhora Desatadora de Nós. Nós fomos lá e reunimos ali em volta. Essa deu para fazer um círculo em volta. E nós mandamos fogo, né? Repreendemos aquilo, destituímos aquela potestade ali, e oramos e tal. E quando foi mais ou menos umas 2 horas da manhã, nós fomos dormir. Outro dia, culto evangelístico, domingo à noite. Quanto tempo durou o apelo? O que vocês acham? Mais ou menos uns 15 segundos. Eu preguei, falei: quem quer aceitar Jesus? A frente lotou, quase o dobro de pessoas do culto anterior. Você entendeu por que eu estou contando essa história? O que aconteceu? Aconteceu algo no mundo espiritual. Na segunda, não dá para contar tudo aqui, mas vou contar só mais uma coisinha. Pode? Segunda-feira, nós estávamos indo embora, o pastor foi lá despedir da gente, e eu com minha curiosidade, né? Virei e falei: pastor, então ora aqui por nós, para a gente poder ir embora. Mas se orar, deixa eu perguntar uma coisa. Eu rodei aqui na cidade, não vi nenhum terreiro de macumba, nada. Não tem aqui não. Ele falou: pastor, foi bom você perguntar.
Aí pensei, acabou minha viagem, né, de volta. Ele falou, não, pastor, porque eu fiquei sabendo, não tem não, na verdade não tem, mas vai ter. Eu falei, é mesmo? Ele falou, vai ter, porque a mãe de santo que vai trabalhar no terreiro que vai abrir aqui, já está na cidade. Eu falei, como é que você sabe? Foi o filho dela da nossa igreja. Eu falei, é mesmo? Eu falei, então vamos fazer uma oração aqui antes da gente ir embora. E nós fizemos uma oração. E você imagina como foi a oração. E fomos embora. Uns 3 ou 4 meses depois, eu recebo uma ligação, não tinha o número gravado, mas eu vi que era 22. Falei, alguém lá do Rio me ligando. E aí era o pastor dessa igreja. E ele falou, pastor Magiro, tudo bem e tal? Oi, tudo bom? Você lembra da oração que nós fizemos? Vou falar para você de todo o coração. Eu não lembrava. E ele falou assim, pastor, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu falei, o quê? Sabe aquela mulher que ia ser mãe de santo aqui e tal, e tal? Eu falei, lembro, nós até oramos. Ele falou, pois é, batizei ela domingo passado na minha igreja. Entendeu? Glória a Deus. Então, o mundo espiritual, ele é real, e nós não podemos negligenciá-lo, entende? Então, João, é porque eu desliguei, desculpa. Então, o que é que eu queria fazer com você aqui agora? Pega agora isso e leva para dentro da sua célula, a célula da sua igreja. Se você não tem célula, isso vale, são princípios espirituais, valem para qualquer situação. Então, eu queria falar com você, nós precisamos ter uma visão de conquista. Eu custei entender isso, gente, eu estou há muitos anos na igreja, eu custei entender isso, que o avanço da igreja tem tudo a ver com conquista, parece óbvio, mas não é. Nós precisamos ter visão de conquista. Jesus ensinou várias coisas para nós. Jesus falou assim, eles trazem para ele, olha aqui para mim um minutinho, depois eu vou lá no texto, eles trazem para ele um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus expulsa o demônio e ele é curado, ou seja, claramente aquela enfermidade era demoníaca. Tem enfermidade que não é, mas tem que eu estou dizendo assim, é uma ação direta de um demônio. E ele ficou bom. E os fariseus, os religiosos que estavam ali, falaram assim, ele fez isso pelo poder de Beelzebul. Você lembra dessa história? E Jesus falou assim, se eu fiz pelo poder de Satanás, o reino dele está dividido, e uma casa dividida não subsiste. Mas, se eu fiz pelo Espírito de Deus, o reino de Deus é chegado. Chegou a vocês o reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa com você, querido, por favor. Jesus, quando ele ensinou a orar, a chamada oração do Pai Nosso, você sabe que ele ensinou ali, foram princípios. Ele falou assim, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que o reino de Deus vem? Jesus ensinou para nós aí. Quando que o reino de Deus vem? Quando Satanás sofre a perda, quando as pessoas são tiradas das trevas e transportadas para a luz. Mas tem uma batalha envolvida. Lembra de você, lembra como foi sua conversão, lembra como foi a batalha. Nós não podemos desconsiderar isso. Jesus, a primeira vez que ele menciona igreja em Mateus 16, e que ele começa a falar, essa palavra aparece pela primeira vez no Novo Testamento, e ele começa a falar a respeito de igreja, ele começa a revelar a igreja, ele fala assim, e as portas do inferno não prevalecerão. Eu achava, e talvez você achasse também, que era assim, a igreja está aqui, ela está protegida, as trevas não entram. É o contrário, é a igreja que avança, e as portas do inferno, elas caem, elas não prevalecem. Entende, filho? Quando Jesus, ele está discipulando os 12, ensinando para eles falam assim, vão vocês, de 2 em 2, vão nas casas, preguem o evangelho,
E ele fala, o texto diz lá em Mateus 10, fala em Lucas também, que ele deu autoridade para quê? Para expulsar demônio. Por quê? Porque a pregação do evangelho envolve isso, não é? É o que ele fala em Marcos 16, a grande comissão. A gente olha muito a grande comissão de Mateus 28, mas em Marcos 16 ele fala, vão pelo mundo, pregue o evangelho, quem crê e for batizado será salvo, e os sinais seguirão. E dentre os sinais eles falam, os demônios serão expulsos. Ou seja, a evangelização, o crescimento da igreja, ele só acontece quando a gente tem uma visão de conquista e entende que tem uma batalha envolvida nisso. Filho, eu não sou daqueles que fica demonizando tudo, por favor. Eu não sou daqueles que vê demônio em tudo. Eu não superestimo o poder das trevas. Mas sabe o que acontece na igreja de hoje? A gente subestima o poder das trevas, a gente desconsidera. A gente sabe que tem um mundo espiritual, mas vive como se ele não existisse. E o que acontece? Aquela luta, aquela dificuldade, porque a gente está igual aquele lutador de boxe que deu 1000 golpes, mas não acertou nenhum. Por quê? Porque a gente muitas vezes está dando golpe no lugar errado. Não dê um golpe no lugar errado. Não se esqueça que tem um mundo espiritual influenciando. Não se esqueça. Então vamos lá. Você sabe que a igreja em célula, então eu vou entrar na célula agora. A gente normalmente fala que a igreja em célula é uma igreja em movimento. E o nome é muito próprio mesmo, porque uma das características da igreja em célula é que ela está movendo mesmo, né? Uma igreja em que todos são desafiados a serem ministros, a serem líderes, todos são desafiados a abrir célula, a abrir sua casa, não é? É a visão de ganhar pessoas, a visão de que Deus deu uma missão para nós, maravilhoso. E esse movimento, né, a gente percebe que tem a ver com evangelização. Então, igreja em célula, acontece muita evangelização, acontece a consolidação, que é para fixar a pessoa na igreja, batismo demais, né? O crescimento, a gente tem escolas, a gente investe no crescimento das pessoas, a gente treina as pessoas, a gente tem até uma figura que a gente chama de líder em treinamento, não é? E a gente tem o quê? O discipulado. Eu fiquei anos na igreja, muitos anos, e nunca ouvi uma pregação sobre discipulado. Achava que isso nem existia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu nunca fui discipulado. Nunca. Ninguém nunca sentou comigo e falou, vem cá, vou te ajudar e tal, né? A maioria das coisas que eu aprendi no começo da minha caminhada cristã foi sozinho. Você já leu o dicionário bíblico? Eu já li muito. Eu cansei, minha esposa cansou de tirar dicionário da minha cara, que eu dormia lendo dicionário bíblico. Mas discipulado é importante, e na igreja em célula precisa ter um movimento. E quando a gente então entra nos processos da célula, lembra, eu vou falar de batalha espiritual na célula, vou falar para você, batalha espiritual na célula. Eu queria pegar alguns aspectos importantes no processo da igreja em célula. Então, as nossas células, não é? Elas não são um grupo de crescimento, embora na célula haja crescimento, você sabe disso. A nossa célula não é grupo de comunhão, embora na célula tenha grupo de comunhão. Essencialmente, as nossas células, elas querem o quê? Além de ter comunhão, além de crescimento, claro, isso tudo tem, nós queremos ganhar pessoas. A gente orienta, você já deve ter ouvido o pastor Wagner falar 1000 vezes para você, que se uma célula não tiver um não crente, a gente nem pode chamar de célula. Porque a gente quer que tenha visitantes, a gente quer que tenha pessoas que não são crentes. Para quê? Para ela ser evangelizada, para ela conhecer a Jesus. Ok, gente? Então, um dos aspectos importantes no processo da célula é o convite ao não crente. Quem aqui tem célula? Então, quase todo mundo tem célula. Você já convidou pessoas para a sua célula. Você já viu a luta que é?
Você já olhou para o convite do ponto de vista espiritual? Porque não é só fazer um convite bonitinho, não é só fazer, ser legal, dar um bombom, ir na casa da pessoa, tratar bem, tudo isso faz parte. Mas se você não olhar para o espiritual, talvez vai ter dificuldade de levar pessoas para a sua célula. Entende o que eu quero dizer? Então, você sabe que tem gente que corre de você, tem pessoas que você já convidou 300 vezes e ele não respondeu, tem pessoas que, assim, são muito educadas, e aí ela dá uma série de desculpas. Você já vivenciou isso, eu já, todos nós. Mas você já tentou atuar no mundo espiritual? Então, um aspecto que eu queria chamar a sua atenção. Você, quando convida as pessoas, você amarra, ora, resistindo à obra de Satanás na vida dela? Você consegue entender que um não crente, ele está debaixo de uma influência maligna? Você sabe disso. Ele está no reino das trevas. Então, a Bíblia diz para nós, eu acabei de falar para você, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como alguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Jesus está falando do que ele fez. A cura do endemoniado cego e mudo foi porque Jesus amarrou as intenções, as obras dele. Gente, não me entenda mal, na década de 90, virou até novela da Globo, as pessoas ficam falando, está amarrado, tudo falava está amarrado. Você lembra disso? Mas sabe quando você fala uma coisa que você não tem nem ideia do que você está falando? Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de jargão evangélico. Outro dia, para vergonha minha, lá na minha igreja, lá na Boulevard, eu perguntei, quantas pessoas aqui sabem o que significa aleluia? Todo mundo, aleluia, glória a Deus. Ninguém sabia. Eu morri de vergonha. O cara fala aleluia, mas não tem a mínima ideia do que isso significa. Agora, atualmente, é Deus no controle, então Jesus no controle. Deus está no controle, claro que está. Mas pensa se isso não virou uma declaração de incredulidade. O diabo está deitando e rolando na vida da pessoa, e ele está, Deus no controle, Deus no controle, Deus no controle. E Deus está doido para atuar lá, mas ele não ora, ele não toma uma postura, ele não faz nada. Entende? Jesus usou a expressão, eu entrei na casa do valente e amarrei. Amarrar significa você impedir, pela sua oração, pela sua autoridade, uma ação demoníaca na vida de uma pessoa. Começa a orar assim pela pessoa que você quer convidar para a sua célula. Começa a orar impedindo a ação de Satanás sobre a vida dele. Segundo, a gente precisa orar atuando nas circunstâncias. A gente tem lá, falei para o pastor Francisco ontem, um retiro de libertação e cura, que se chama Resgate, é o nome da igreja aqui. Na semana do resgate, é incrível o que acontece. Olha, o que tem de pneu furado, filho que adoeceu, patrão que virou, o cara nunca trabalha no fim de semana, mas naquele fim de semana, o patrão ligou e falou, preciso de você. E começa a haver um tumulto, a pessoa começa a ter dificuldade para ir. Não é assim que acontece? O que você faz? Que pena, da próxima vai dar certo. Não! Começa a orar para atuar nas circunstâncias. Marcos 4:37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. E um pouquinho na frente fala assim, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Finzinho do capítulo 4. Capítulo 5 de Marcos, o que fala? Do endemoniado gadareno.
Sabe por que isso aconteceu? Porque o inimigo queria impedir Jesus de atravessar o mar e chegar lá em Gadara, na região de Gadara, onde tinha aquele moço, que você lembra, que morava no sepulcro, entre aspas, no sepulcro, vivia acorrentado, era um incômodo para aquela cidade, ele era endemoniado, ele era habitado por uma legião de demônios. O que o inimigo tentou fazer? Atuar nas circunstâncias. Pastor, por que você sabe que é o inimigo? Porque até onde eu sei, vento não tem ouvido, mar não tem ouvido, e ele falou, vento, aquieta-se, né? Não foi assim? A Bíblia fala, ele repreendeu o vento. Na verdade, ele estava repreendendo forças espirituais que estavam tentando impedir ele de chegar. O que nós fazemos lá antes do resgate? Jejum, oração. E o grupo que trabalha lá comigo, jejum e ora também. Para quê? Para que as pessoas possam chegar. Primeiro dia lá, primeira reunião, quem teve luta para chegar aqui? Todos. Por quê? Porque o inimigo tenta atuar nas circunstâncias. No dia da sua célula, você ora por isso? Aquele que você convidou, você ora para que as circunstâncias não impedem? Gente, isso é batalha espiritual, isso é luta. Se você não orar por isso, não ensinar as pessoas a orar por isso, mas o que acontece conosco? A gente sabe que existe um mundo espiritual, mas a gente vive como se ele não existisse, e a gente começa a achar tudo coincidência. A gente começa, isso acontece mesmo, né? Ok, gente? Estamos indo bem aí? Amém? Vocês estão animados a continuar? Então vamos lá. Salvação do não crente. Então, eu convido o incrédulo para a minha célula. Opa, glória a Deus, ele foi. Primeiro passo. O que eu quero agora? O que Deus quer? Que ele se converta, que ele conheça Jesus, que ele seja salvo. Amém, gente? Estamos indo bem aí? Amém? Então, 1 Timóteo 2, Paulo deixa claro que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual a batalha espiritual envolvida aí? Primeiro delas, nós temos que remover a cegueira espiritual. Isso é tão claro na Bíblia. Isso é tão claro. O que Paulo falou? Paulo falou assim, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, aquele que é incrédulo, ele é cego. Você lembra quando você estava lá no pé da idolatria, quando você era envolvido com os ídolos, quando você fazia aquelas procissões, fazia aquelas suas devoções, acendendo vela, fazendo aquelas coisas todas. O que acontece? A Bíblia fala que a idolatria produz cegueira espiritual. O Brasil é o maior país idólatra do mundo. Nós não podemos desconsiderar isso. O que fala no Salmo 115? Que o ídolo, ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido e não ouve. Tornem-se semelhantes a eles, todos que o fazem, todos quantos nele confiam. Ou seja, existe um princípio bíblico que fala que eu me torno naquilo que eu creio. Se eu creio em Jesus, eu me torno como Jesus. Mas se eu creio no ídolo, eu me torno como o ídolo. E uma das coisas que o ídolo tem olho, mas não vê. Quantas vezes você prega para uma pessoa e você expõe, você fala, a Bíblia é tão clara, mas a pessoa não entende. Por quê? Porque é espiritual. É espiritual. Se a gente orar para essa cegueira espiritual cair, as pessoas vão entender o Evangelho, amém? Mas nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Amém, gente? Eu preciso, além disso, pedir a Deus para que o coração das pessoas se abra. O que acontece hoje com as pessoas? Coração endurecido. A vida não tem sido fácil para ninguém. As pessoas estão feridas, elas estão decepcionadas, muitas abusadas. E o coração, o que acontece? Fecha. O que eu faço? A Bíblia diz, né?
A Bíblia diz para nós, Atos 16, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Amém? Você crê que Deus abre o coração? Então, peça a Deus. A gente encontra no nosso caminho pessoas tão duras, coração tão duro, coração obstinado, coração que resiste a Deus. Isso porque essa pessoa foi ferida, foi machucada, ela está debaixo de domínio de trevas. Amém? Terceiro, enxotar as aves. Eu pus ali, entre aspas, porque eu achei melhor usar esse termo, porque é o que é usado no texto. Então, Jesus explicando a parábola do semeador, ele fala assim: as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Gente, eu não conheço um texto na Bíblia mais claro que esse. Jesus está interpretando a parábola do semeador. O cara está julgando a semente, você, eu, nós estamos julgando a semente, a pessoa ouve, ouve, pega a semente, mas vem o diabo e rouba. O diabo rouba, para quê? Para que não creiam e não sejam salvos. O que nós temos que fazer nos nossos cultos? Enxotar as aves. Você entende essa linguagem, amém? A ave sai fora, some daqui, aqui nesse lugar. Tem ave que rouba dentro do culto, às vezes por causa de um WhatsApp que a pessoa está mexendo ali, às vezes porque tem um conversando com ela. Eu já vi isso acontecer demais. Amém, gente? Você entende que tudo isso que eu estou falando, eu já podia até parar aqui, tem a ver com atuar no mundo espiritual. Você entende isso? Vou repetir pela quarta vez, nós não podemos achar que existe um mundo espiritual e viver na prática como se ele não existisse. Vamos passar para outro processo da célula, consolidação do novo decidido. A pessoa então aceitou Jesus, fez uma decisão, entendeu o Evangelho. Eu preciso o quê? Levá-la ao batismo. Lá na central a gente chama isso de consolidação. É aquele processo que eu pego um novo convertido, trabalho, dou treinamento, faço CCM. Claro, eu não estou desprezando isso não, viu, gente? Por favor, não me entendam mal. Treinar, ensinar, faz parte, claro. Isso é óbvio, eu nem estou mencionando isso aqui. Mas a gente precisa cuidar de coisas que a gente muitas vezes não cuida. Às vezes a gente ganha 100 pessoas, dessas 100, só 5 batiza. Por que será? Eu estou fazendo tudo certinho, eu tenho professores abençoados, ungidos, os caras sabem ensinar, o curso é bom, o material é bom. Por que talvez não esteja sendo eficaz? Talvez, por quê? Porque a gente precisa atuar. Primeiro, eu preciso resistir a uma coisa que se chama engano. Existe um espírito de engano que age. Pastor, não fica inventando não, filho, eu não invento nada, está tudo na Bíblia. Paulo fala assim para nós, escrevendo para os Coríntios, segunda carta, ele fala assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente corrompeu, enganou Eva, diga assim, enganou. Você em casa, você vai falar, ninguém mais vai ouvir, mas aqui, mas você pode falar, enganou, diga de novo, enganou. Então, a serpente enganou. Satanás, ele é o rei do engano. Então, ele enganou com astúcia, a mente de você seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. O que nós temos que cuidar? Para que nesse período, Satanás não atue na vida da pessoa, não engane a pessoa, não trabalhe nas suas emoções, nos seus sentimentos. Você vai largar a igreja católica? Seu pai era católico, sua mãe era católica, você foi coroinha, começa a agir na vida da pessoa.
isso aqui não é para você não, que é isso? Esse povo aqui é muito radical, que é isso? Ele começa a trazer engano para a vida das pessoas. Paulo está preocupado, e se você pegar o contexto ali, Paulo está falando de crescimento, ele está falando de amadurecimento dos crentes, que é o que a gente está tentando fazer na consolidação, levar o cara a conhecer, mesmo que ainda, vamos dizer, de uma maneira primária, conhecer a palavra, conhecer a Deus, conhecer os princípios da Bíblia, não é? E a gente precisa entender que tem um espírito de engano que pode agir. Eu preciso também ordenar a falência de Moloque. Por que você pôs assim, pastor? Foi o jeito que eu senti. Eu não entendi nada, então deixa eu explicar. Quem era Moloque? Você sabe que Moloque era um deus cananeu. E por várias vezes no Antigo Testamento, Deus falava assim: não prestem culto a Moloque, não quero que vocês cultuem Moloque. Todo aquele que cultuar Moloque vai ser extirpado do nosso meio. Como que era o culto a Moloque? Você se lembra? O culto a Moloque era feito assim: eles pegavam crianças recém-nascidas, bebês, e queimavam vivos em oferta, em oferenda a esse Deus. O que está por trás disso? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. As coisas aconteceram como figura para nós. Moloque é uma potestade que tenta destruir tudo que está no início. O cara abriu um negócio novo, cuidado porque Moloque quer destruir. Arrumei um emprego novo, cuidado que Moloque quer atuar. Entrei para a igreja agora, cuidado que Moloque quer atuar. Por quê? Porque ele pega bebê, destrói tudo que está no início. Entendeu? Diga amém. Você lembra de Moisés? O que Moloque tentou fazer com Moisés? Matá-lo quando ele era bebê. Tentou fazer a mesma coisa com Jesus, não foi assim que Herodes tentou fazer? Mandou matar todas as crianças? Ou seja, essa potestade atua. E se a gente não orar pelos nossos bebês, talvez muitos deles vão ser, entendeu? Entendeu? Amém? Então, nas nossas reuniões de oração, a gente precisa orar pelos nossos bebês. A gente precisa orar contra Moloque. Amém, gente? Amém. Você está animado a continuar? Amém. Então vamos lá. Segundo Reis 23:10 fala assim: também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Era assim que se fazia esse culto. E nós temos que orar para que esse inimigo ele não atue, né, no nosso ambiente. Ok, gente? Próximo, faltam só 2. Levantamento de um novo líder. Você sabe que o propósito final da célula é multiplicar. Todos nós queremos multiplicar. Por quê? Para você ficar famoso e falar: não, eu tenho tantas células, eu sou isso, minha igreja. Não, gente, claro que não. Claro que não. Você já conhece a estratégia da igreja em célula. Você sabe que quanto mais células eu tiver, maior a possibilidade de eu alcançar pessoas. A minha unidade lá tem 336 células. Você pode imaginar que durante uma semana, naquela semana, em 336 lugares, o evangelho está sendo pregado? Que ao invés de um pastor falar uma vez por semana para as pessoas, tem 336 pessoas falando. Isso é uma bênção. Isso é algo maravilhoso. Agora, para a gente multiplicar a célula, a gente precisa formar líderes. E essa é uma etapa importante do processo. Você sabe disso. Eu preciso levantar um líder. A gente treina, a gente dá CCM, tem essas coisas todas, claro que tem. Mas eu não vim aqui para falar disso. Você já ouviu demais sobre isso. Mas eu quero falar da luta envolvida. E você sabe da luta. Quem aqui já teve luta para levantar líder em treinamento, né? Não é difícil? Você fala, né? O Léo, conheci ele ontem, eu já vi ele falar com umas 3 ou 4 pessoas, ou 5, sei lá.
Você precisa liderar uma célula, você precisa liderar uma célula. Por quê? Porque tem uma luta envolvida. Então vamos lá, como é que eu ajo espiritualmente? Destruindo fortalezas. Vou explicar melhor. O texto diz assim para nós: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Jesus. Ou seja, fortalezas que estão na mente das pessoas. Pastor João Vitor falou de uma ontem, né? Ministrou uma mensagem. Se você não esteve aqui, eu desafio você a ser ministrado pela mensagem de ontem. Foi uma bênção. Eu não estou falando isso, eu já falei para ele, não estou falando isso para agradar e nem fazer propaganda, não. Se você assistir, você vai ser profundamente impactado. Foi assim, muito forte. Ele falou ontem, né? Quando Saul vira para Davi e fala: mas você é apenas um menino, você é apenas um adolescente, você não é guerreiro. Essa potestade age demais da conta. Eu não dou conta, não é para mim, isso de jeito nenhum. São fortalezas que atuam na mente das pessoas. E entenda o seguinte: Paulo está dizendo para nós, as armas com as quais lutamos, elas não são humanas. Você pode conversar com uma pessoa dessa 500 horas de discipulado, às vezes não vai adiantar nada. Por quê? Porque isso não é produzido por convencimento humano. Eu não estou dizendo que você não tem que falar, eu estou dizendo que você tem que falar, mas você também tem que orar, para que a visão entre no coração da pessoa. Por quê? Porque está cheio de fortaleza na mente. Você sabe disso por experiência própria. A área onde a gente tem mais luta é na mente. Quantas vezes o inimigo tenta flechar a gente na mente? Você não pode, não vai dar certo, você é apenas, você é isso, é aquilo, e fica muitas vezes expondo limitações, e muitas vezes trabalhando com fortalezas que a gente carrega há anos. Amém, gente? Como que a gente luta com isso? Paulo falou assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Como que eu destruo isso? É na oração, é repreendendo essas fortalezas construídas na mente da pessoa. E associada a isso, né? Ele continua no texto dizendo assim: levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? As pessoas precisam entender a visão. A tendência natural de todo crente é o quê? É o conforto. Ninguém quer sair da zona do conforto. A pessoa, ela acha que ela se converteu e agora Jesus vai servir ela e vai dar tudo para ela. E na maioria das vezes dá mesmo. Jesus é bom, Deus é bom, não é? Ele tem prazer em nos abençoar. Mas quando se trata da visão, quando se trata de servir a Deus, quando se trata de se sacrificar, existe uma luta envolvida e a gente precisa orar para que a obediência venha. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com a minha filha ainda bem pequena. Eu falei assim: filha, eu só quero uma coisa de você, mais nada, que você me obedeça, mais nada. É isso que Deus quer, obediência. E às vezes nós que somos líderes temos dificuldade nessa área. Pastor João Vitor falou ontem da gente ter que vencer o natural, aquilo que é normal, não é? Nós não podemos ser normais, nós somos anormais, nós somos de Deus. Amém? Os nossos líderes, os nossos membros, né, precisam ser desafiados a se tornarem líderes, a serem líderes em treinamento e abraçar a visão. Amém? Então, basicamente é isso. E por último, a própria multiplicação da célula. E aí tem a ver com o líder. E assim, você quer que a sua igreja cresça? Para quê? É para você ser famoso?
é para você ter projeção, é para as pessoas te aplaudirem. Você quer multiplicar? Deixa eu falar uma coisa para você. Há uns 2 meses atrás, um pastor amigo meu lá do Rio de Janeiro, tinha muitos anos que eu não via, na época ele nem era pastor e nem eu também, a gente se reencontrou e ele falou assim: eu estou louco para celularizar a minha igreja, eu quero fazer a transição. E eu falei com ele: você quer mesmo? Perguntei para ele umas 10 vezes: você quer mesmo? Você quer mesmo? Para que você quer? E comecei a apertar ele. E sabe uma das coisas que eu falei com ele? Vai dar trabalho, tá? Vai te dar muito mais trabalho. Você vai ser muito mais desafiado. Se você trabalha muito, multiplica por 10 o que você vai trabalhar. Você estava desanimando ele? Não. Eu estava querendo animá-lo para ver se ele estava disposto mesmo. Você está disposto? Então deixa eu falar da batalha espiritual envolvida agora nesse último aqui, na multiplicação. Primeiro, eu preciso recusar todo o acordo com as trevas. Uau! Uau! Como assim, pastor? Você está querendo me ofender? Dizendo que eu tenho acordo com as trevas? Minha pergunta para você é: será que tem? Talvez não explícito, mas talvez implicitamente. E eu vejo isso, vou confessar aqui para vocês, muitas vezes na minha vida. Explica isso aí melhor. 1 Samuel 11 retrata a história da guerra do povo amonita contra o povo de Israel. O povo amonita, liderado por Naás, era o rei dos amonitas, ele cercou Israel. E ele começou a ameaçar, e falou: vou destruir vocês, vou acabar com vocês e tal. E olha então o que o texto bíblico diz. Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Desculpa, pulou um aqui? Tá. Deixa então, desculpa. Eu vou explicar um pouquinho mais e aí eu entro no que a gente tem que fazer. Aí então, o povo de Jabes de Gileade, a cidade que foi cercada, começou a dialogar lá, a conversar com o líder dos amonitas, chamado Naás. Eles perceberam um exército poderoso, eles ficaram com medo, e eles propuseram, sabe o quê? Um acordo. Naás falou assim: não, eu faço esse acordo com vocês, mas eu vou pegar todos os homens e furar o olho direito. Está lá na Bíblia. E aí, sabe o que eles falaram? Eles falaram assim: tá bom, deixa a gente pensar, nós vamos consultar aqui o povo da cidade e nós vamos pensar se nós vamos fazer esse acordo com vocês. Quando você lê isso, você fica indignado? Talvez fique. Foi como Saul ficou. Mas, às vezes, sem perceber, a gente age assim. A gente, sem perceber, faz acordo com as trevas, do tipo assim: mexe comigo não, que eu não mexo com você aqui. A gente perde a visão de conquista. A gente perde a visão da batalha espiritual. Às vezes as coisas estão difíceis, a gente está passando por muita luta, e a nossa tendência é o quê? É acomodar. Acontece comigo, filho. Acontece com você também, eu sei. Sabe o que o inimigo quis fazer? Furar o olho direito. Uma vez, eu joguei futebol de salão há alguns anos, joguei no Atlético, viu, gente? Lá em BH, e eu posso falar que o Atlético agora está bem, né? E num dos jogos, teve um lance assim que o jogador adversário, ele fez assim com o braço, e ele atingiu o meu olho com a unha dele. E eu tive que sair ali imediatamente e ir para o hospital. E eu me lembro que eu fiquei 3 dias com um tampão no olho. Alguém aqui já usou tampão?
algumas pessoas. Eu não sabia, mas quando a gente usa um tampão, a gente tem uma vista só, a gente perde a noção de profundidade. Eu tampando uma vista minha aqui, né, eu vejo, estou vendo vocês, mas quando eu olho lá para o fundo, eu já tenho dificuldade de ver se está perto ou se está longe. É isso que o Satanás quer fazer, perder a nossa visão de longo prazo, a nossa visão de futuro, a nossa visão de crescimento, a nossa visão de avanço. Em outras palavras, usando a linguagem celular, para que multiplicar? Está tão bom aqui, mexe com isso não, vamos ficar aqui, a gente fica aqui na comunhão, está super gostoso, nós formamos uma turminha aqui tão legal, e essas coisas vão entrando no meu coração, e eu digo para vocês, muitas vezes já entrou no meu também, às vezes sem perceber, a gente faz acordo com as trevas. Sabe aquele negócio do empate? Eu não ataco, o outro não ataca, e fica aqui aquela coisa assim, do jeito que está, tá bom. Satanás adora isso. O capítulo 10 desse livro é baseado em acordos. Se você estudar a história da saída do povo hebreu do Egito, você vai ver que por 4 vezes, Faraó, que é uma figura de Satanás, tenta fazer um acordo com Moisés. Acordo. E todo líder passa por isso. E não é líder de célula não, viu? Principalmente pastor. O que a gente faz então? Primeiro, recusa todo o acordo com as trevas. Quando Saul, rei de Israel, ficou sabendo, a Bíblia diz assim, então lhe contaram que os homens de Gileade tinham dito, o que eles iam fazer o acordo. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele. Fala, o Espírito de Deus. Fala de novo, o Espírito de Deus. Dizendo para nós esse texto que ele fez aquilo movido pelo Espírito. E ele ficou furioso. Furioso com o quê? De jeito nenhum. Vocês não vão fazer acordo com esse povo de jeito nenhum. Furar o olho, que é isso? De maneira nenhuma. Vão deixar o nosso povo sequelado de jeito nenhum. Vão perder a nossa visão de crescimento, a nossa visão de futuro, aquilo que Deus quer para nós. Deus não quer que a gente fure o olho, espiritualmente falando, está me entendendo, amém? Então, recusa, filho. Você entende que esse acordo não é assim, você chama o diabo e fala, Satanás, quero fazer um acordo. Não é isso que eu estou falando, é algo que está no nosso íntimo, que às vezes a gente não conta para ninguém, mas sem perceber, a gente está fazendo um acordo, porque a gente não quer lutar mais, entendeu? Diga amém. Amém. Segundo, tem que expulsar essa opressão demoníaca. Por que é uma opressão? Porque o povo amonita cercou a cidade, estava ali oprimindo, mandando recado, nós vamos arrebentar com vocês, nós vamos destruir vocês. O diabo faz isso, filho. O diabo faz. E a Bíblia diz para nós, no dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Amém? Através da atitude de Saul, né? Naquele tempo ele era um cara espiritual. O exército de Israel, então, se levantou e atacou os inimigos. Nós precisamos atacar os inimigos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja avança. Nós não podemos ter medo disso. Eu percebo que muitas vezes a gente tem medo, né? A gente tem medo. Chega uma macumbeira, todo mundo fica assim, epa, não, cuidado, né? E a gente é cheio de dedos e tal. E a igreja precisa avançar, e a multiplicação é uma das maneiras, ou numa igreja em célula, a principal maneira como a igreja avança, amém? Conclusão, ufa, até que enfim chegamos, né? Conclusão, então vamos lá. Primeiro, você parou para perceber que são inúmeras as batalhas? Você ficou até cansado, né? Você falou assim, uau,
É muita batalha, é mesmo. Eu sinto muito te dizer isso, é batalha. E crente batalha o dia inteiro. A gente precisa estar sensível ao mundo espiritual. A gente precisa entender que esse mundo que está aqui, ó, invisível, ele está atuando, ele é real. Satanás trabalha, nós não podemos considerar isso. Nós temos que entender, né? E a gente precisa batalhar. O que eu mais quero lá na minha igreja é que não tenha um ou dois que falam assim, não, isso aqui são só aqueles dois que oram, só que... Não, a igreja inteira tem que entender isso, e toda a igreja deve orar por essas coisas, amém? Assim como a gente fala que na igreja em célula, cada crente é um ministro, a gente não fala assim, amém? Cada crente é um intercessor também, cada crente é um guerreiro, claro que sim. Jesus já deu para nós a vitória, amém? Então a gente precisa entender que o Satanás, na verdade, ele já foi derrotado. O que ele tenta fazer é impedir a gente, é colocar tropeço, para a gente não conquistar e não tomar aquilo que já é nosso, amém? Então, negue, filho, qualquer tipo de aliança, e a aliança ali está entre aspas, com o inimigo. É nesse sentido que eu falei, cuidado, porque às vezes a gente toma uma postura assim, de comodismo, de ser conservador, né? E batiza uma pessoa por ano e fala, glória a Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tem valor? Claro que tem, eu não estou menosprezando isso, por favor me entenda, eu não estou aqui criticando nada disso, mas eu entendo que Deus tem muito mais, e a gente não precisa fazer aliança, né? E lembrar algo que você já sabe, as células que mais crescem e multiplicam são aquelas que se dedicam à oração e à batalha espiritual. Isso é estatístico, gente. Fala, onde é que está a base bíblica disso? A base bíblica está aí, nisso tudo que eu dei para você, mas o pastor Joel Kominski, num dos livros dele, ele fala de uma estatística que ele fez. Ele pegou igrejas no mundo inteiro, né, e pesquisou, e as células que mais crescem, que mais multiplicam, não são aquelas que têm líder com curso de teologia, não são aquelas que servem o lanche mais gostoso, não são aquelas que têm os melhores dias, no dia que não tem jogo de futebol, que não sei o quê, não é nada disso. As células que mais crescem são aquelas que os seus líderes e os membros das células mais oram.